Como você viu aqui no Expresso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, usou as redes sociais para criticar o presidente do Banco Central, Campos Neto. Uma hora depois, ele se retratou. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ridicularizou o próprio Rodrigo Maia nas redes, depois apagou e disse que não foi o autor da postagem. Salles já havia criticado o ministro Luiz Eduardo Ramos. O tema de hoje é: as redes sociais são o espaço adequado para o poder público trocar críticas, ironias e ofensas? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, espectador da CNN. Hoje começamos com você, Bruno. Suas primeiras considerações, por favor. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Em primeiro lugar, queria prestar solidariedade às vítimas desse atentado na França, em Nice, e à família dessa brasileira que infelizmente foi vítima desse atentado. Mas, indo ao debate, minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. Eu vou responder a pergunta do programa de maneira direta. Então, as redes sociais são um espaço adequado para que os integrantes do poder público troquem críticas, ironias ou ofensas? Não, claro que não, é evidente que não. E isso só ocorre por um motivo: por falta de maturidade. E aqui, eu não estou tecendo nenhuma ofensa pessoal a nenhuma dessas autoridades citadas que protagonizaram essas cenas lamentáveis nas redes sociais nesses últimos dias. Eu não estou falando do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que acusou o ministro Ricardo Salles de estar acabando com o governo há cerca de 5 dias atrás. E que também usou suas redes sociais para afirmar que, abre aspas, a atitude do presidente do Banco Central de ter vazado para a imprensa uma conversa particular que eles tiveram ontem não estaria à altura de um presidente do Banco Central de um país sério. Fecha aspas. Eu também não estou falando do tweet do ministro Ricardo Salles, que na noite de ontem, respondendo ao presidente da Câmara, simplesmente chamou de nhonho. É verdade que o ministro desativou a sua conta e afirmou ter sido vítima de ataque de hackers, de uma invasão da conta do seu Twitter. Uma curiosa invasão de conta que teve um só objetivo: ofender o presidente da Câmara. Uma curiosa invasão que acaba tendo a sua credibilidade um pouco mais minada depois da divulgação de uma reportagem com fotos mostrando que o ministro Ricardo Salles se encontrava em um bar tomando vinho há mais de 3 horas com o ministro do Turismo em um bar em Fernando de Noronha. Mas a gente não está aqui para investigar se Ricardo Salles faltou com a verdade ou não. Afinal de contas, o álcool não deixa de ser um hacker que invade a nossa mente e acaba postando palavras indevidas nas nossas bocas. Quando eu falo de falta de maturidade, eu estou me referindo a um comportamento. Eu não estou me referindo a um comportamento pessoal desse ou daquele governante, dessa ou daquela autoridade. Eu estou me referindo a uma falta de maturidade social, de como interpretar, de como se utilizar, de como se adequar ao uso das redes sociais. Sem dúvida nenhuma, a popularização dessas diversas redes sociais é um fenômeno mundial que veio tornar ainda mais complexa a revolução das telecomunicações, que se iniciou com a popularização da internet a partir da virada do século XXI. É uma revolução fascinante, que aproximou pessoas de maneira inimaginável, mas que também tornou muito mais complexas as relações sociais e, principalmente, as relações políticas. A palavra política vem de polis, que era o modelo de cidade grega. Dentro da polis havia a ágora, a praça pública onde os cidadãos gregos, as pessoas livres, se reuniam para deliberar sobre os rumos da comunidade. É ali na polis, ali na ágora, que nasce a democracia, a junção dessas duas palavras do grego antigo, demos, que significa povo, com a palavra kratos, que significa poder. É claro que a gente está falando de cidades pequenas, de pequenas comunidades nas quais os considerados cidadãos eram poucos e conseguiam exercer diretamente esse poder. Praticava-se, assim, uma relação direta de democracia. O povo, legitimado a tomar as decisões para exercer o poder sobre os rumos da comunidade, manifestava os seus desejos abertamente nas assembleias populares. Obviamente, esse modelo era insustentável com o crescimento das populações e dos agrupamentos de pessoas. Seria impossível que 40 mil pessoas votassem cada assunto relativo à atuação do Estado. É assim que surge a democracia representativa, a nossa democracia, em que o cidadão exerce o seu poder ao eleger os seus representantes, para que esses poucos eleitos tomem as decisões em seu nome, legitimados pelo voto popular. Esse ainda é o modelo de democracia da maioria dos países democráticos, ocidentais pelo menos.
Nós votamos e elegemos pessoas que determinarão os rumos de nossa nação. Mas, repentinamente, aquele problema logístico da Grécia Antiga, de milhares de pessoas ao mesmo tempo debatendo sobre um determinado assunto e tomando decisões sobre determinados assuntos, parece ganhar uma solução. As redes sociais parecem criar uma deslumbrante ágora mundial. Bilhões de pessoas começam a falar e ouvir ao mesmo tempo um ruído retumbante, espasmódico, um ruído que não se pode compreender, mas que também não se pode ignorar. E que parece quebrar a necessidade de utilização de todas as estruturas institucionais e convencionais de comunicação entre os governantes e os governados. Parece. A extrema-direita ao redor do mundo, ela capta essas possibilidades de arrebanhamento de seguidores, capta a tendência ao comportamento, a esse comportamento de manada, suscetibilidade à dissonância cognitiva, e unindo o mal-estar da civilização à ansiedade do século XXI, os engenheiros do caos finalmente conseguem criar e azeitar essa máquina do ódio, para usar as expressões de Da Empoli e de Patrícia Campos Mello. Curiosamente, é na Itália, de Savonarola, que a gente vê surgir de novo os pregadores do ódio nessa nova praça virtual. Casaleggio, Beppe Grillo desencantam esse entusiasmo inicial e mostram que essa linda revolução também tem terríveis consequências para a própria democracia. Hoje, a gente se encontra nessa ágora virtual. A gente não pode evitá-la, mas ainda assim a gente parece não ter maturidade para frequentá-la. No meio dessa multidão, a gente parece sozinho, a gente não sabe como se portar. Parece que a gente pode dizer tudo o que a gente quer sem qualquer consequência. E isso ocorre também com os nossos políticos. Mas nós não podemos nos esquecer que nós ainda vivemos em uma sociedade real, com normas legais e sociais, normas que devem ser cumpridas, e na qual os nossos atos têm consequências. A rede social extrapola para a realidade e é duro a gente ver isso. De modo que, para finalizar a minha fala, eu quero dizer que o nosso amadurecimento, minhas amigas e meus amigos, depende, acima de tudo, de consequências. Caio, suas primeiras considerações, por favor. Claro. Bom, o uso das redes sociais por autoridades públicas como plataformas de divulgação, de amplificação, de críticas injuriosas, de comentários ofensivos e de postagens maledicentes aí em geral, orbita o universo das intrigas e dos mexericos, um tema exaustivamente discutido por nós aqui em outras ocasiões. E, sinceramente, quando eu me deparo com a indignação seletiva de alguns jornalistas com essa suposta quebra de decoro, eu não consigo deixar de atribuir parte do desprezo a essa nova forma virtual de ação política a um ressentimento coletivo da categoria em razão da quebra do monopólio da imprensa na comunicação pública. A grande mídia não é mais o filtro obrigatório da informação. Informação essa que, ao longo do século XXI, tem se moldado como se fosse um grande sistema rodoviário de múltiplas faixas, cruzamentos e direções, ao invés de ser aí uma via estreita de mão única do emissor da mensagem, a imprensa, para o consumidor do conteúdo, que é o grande público. E como um conservador avesso à concentração de poder, o poder que tende a corromper os seus detentores de forma proporcional ao seu acúmulo, eu vejo com bons olhos essa quebra de exclusividade e esse novo momento da comunicação. Uma comunicação que se tornou mais interativa e menos passiva, para uma plateia pouco disposta a aceitar, sem questionamento, narrativas de um jornalismo cada vez mais ativista, mais militante e até mais partidário. É uma novidade bem-vinda que o político contemporâneo não mais dependa da imprensa para se expressar, seja adotando uma postura ofensiva, criticando ou insultando algum adversário, seja adotando uma postura defensiva, prestando esclarecimento sobre fatos distorcidos ou falsas acusações. Até porque, se o monopólio da informação ainda pertencesse aos grandes conglomerados midiáticos, o Brasil formaria a sua opinião a partir de manchetes como essa aqui. MEC anuncia corte de 30% para todas as universidades federais. É uma notícia de 30 de abril de 2019. Seria um dado alarmante se ele fosse verdadeiro. Ocorre que o corte orçamentário representa a extinção de uma verba prevista. E o que houve nesse caso foi um contingenciamento, ou seja, a retenção temporária do repasse. E esse contingenciamento nunca foi de 30%, ele foi de menos de 4% do total a ser repassado. E por que isso? Porque ele se aplicava apenas às despesas não obrigatórias das universidades.
Outro exemplo, esse aqui, recentíssimo. Governo publica e revoga decreto sobre privatização de postos de saúde. Notícia de ontem, 28 de outubro. Eu desafio o espectador a ler os únicos 2 artigos do decreto 10.530 e encontrar qualquer palavra ou mesmo qualquer referência à privatização. O texto explícito, ele fala sobre estudos para parcerias com iniciativa privada em caráter de projetos piloto, e a sua nobre finalidade era viabilizar a conclusão de obras em unidades de saúde, a compra de equipamentos e a contratação de pessoal. Então, essas 2 chamadas, pessoal, foram veiculadas no jornal de maior audiência da televisão brasileira e configuram aí um caso flagrante de desinformação em áreas fundamentais da administração pública, a saúde e a educação. E a ferramenta mais efetiva para que o gestor público, prejudicado por esse viés editorial, elucide a real situação para a população é justamente a rede social. Tanto que no caso da falácia da privatização do SUS, um único post do presidente da República sobre o assunto alcançou quase 60 mil compartilhamentos, provavelmente impactando milhões de pessoas, sem a interferência do filtro ideológico, político ou até econômico de grupos midiáticos. E além do amplo compartilhamento, a postagem contabilizou mais de 200 mil interações, incluindo curtidas e comentários, o que acaba potencializando a relevância desse conteúdo. E nesse sentido, as redes sociais deram voz à maioria silenciosa, que em tempo real consegue reagir às manifestações dos seus representantes eleitos e também dos seus formadores de opinião. E por mais que a agressividade dessas reações seja potencializada pelos fenômenos da queda de empatia em ambiente virtual e da falsa sensação de anonimato atrás de uma tela, como bem colocou o Dr. Bruno, os ganhos com essa participação popular no debate público, eles superam as perdas na cordialidade social. O mundo online é, sem dúvida, uma atmosfera mais beligerante, mais agressiva, mas, ao mesmo tempo, é mais democrática e mais participativa do que qualquer modelo de comunicação precedente. Portanto, respondendo aí mais explicitamente a questão em debate, que é políticos devem trocar ofensas pelas redes sociais, bom, aí depende do que se entende pela expressão ofensa. Se for uma manifestação de natureza injuriosa que desborde para a esfera da difamação ou para o âmbito da calúnia, é evidente que não, porque o ato se torna antijurídico e constitui crime, tipificado no Código Penal, contra o qual cabe inclusive ação judicial. Agora, se o termo ofensa estiver empregado aí na sua acepção mais leiga, mais genérica, compreendendo a crítica pública circunscrita aos limites legais da liberdade de expressão, aí eu não vejo maiores problemas, além das implicações de estratégia de comunicação e dos objetivos políticos de cada um, que são imediatamente submetidos ao juízo do grande público em tempo real, no ato da postagem. E não vamos esquecer que, se não houvesse redes sociais, esses atores políticos todos recorreriam à grande imprensa para veicular as suas críticas ou as suas ofensas, como já fazem rotineiramente, mas eles seriam favorecidos ou prejudicados pela linha editorial explícita ou velada de cada publicação e de cada emissora. E nós sabemos que, no Brasil, o jornal de maior circulação, que faz oposição sistemática ao governo de turno e que censura o presidente da República por seu tratamento rude com integrantes da imprensa, é o mesmo jornal que permite que seu editorialista publique um artigo carregado de discurso de ódio, desejando desde o título a morte do líder eleito da nação. Então, nesse contexto, chega a ser ingênuo sugerir que o problema aqui são as redes sociais. A verdadeira questão que preocupa é que as grandes empresas de tecnologia, detentoras das plataformas virtuais e dos aplicativos de mensagem, estão cada vez mais se comportando exatamente como os oligopólios da grande imprensa. Então, restringindo o acesso do público ao conteúdo que não estiver alinhado politicamente às preferências e ideologias dessas poderosas empresas. Mas disso a gente pode tratar ao longo do debate. Vamos então a ele, ao debate. Bruno e Caio, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Caio, é muito interessante da sua fala essa discussão entre o presidente da República e os órgãos de comunicação sobre a interpretação daquele ofício que foi veiculado ontem sobre aqueles estudos que poderiam gerar participações público-privadas entre a administração pública na área da saúde e entre entes do setor privado. O grande problema daquele ofício é que ele era extremamente mal redigido e que sequer era possível entender qual era o objetivo dele. É a grande questão de se estudar parcerias público-privadas com a área da saúde, com o SUS, é que numa parceria público-privada,
o ente particular precisa gerar lucro, ele precisa receber alguma coisa com aquilo. E foi aí que vários especialistas começaram a falar em uma espécie de privatização. De fato, não está escrito a palavra privatização, mas essa interpretação não é uma interpretação criada por esse ou aquele veículo de comunicação. É uma interpretação que foi criada por várias pessoas especialistas, dizendo que isso pode levar a uma espécie de privatização, que, se você quiser a minha opinião, eu não concordo. Eu não acho que isso aconteceria com aquele tipo de estudo. Muito bem. Mas voltando agora a essa questão sobre a imprensa, quando eu estava na faculdade ainda, Caio, eu fiz um trabalho, meu TCC, sobre a imprensa e as novas mídias digitais. Naquela época ainda nem se falava, nem se usava a expressão redes sociais, para se ter uma ideia. E nesse trabalho, que ainda foi avaliado pela professora Janaína Pascoal, estava na minha banca de TCC, eu discutia muito essa questão da quebra desse monopólio das grandes empresas. Mas havia uma diferença, há uma diferença gritante entre essa comunicação direta e a imprensa que nós chamamos de tradicional. E eu não vou chamar tradicional, vou chamar ela de eterna, porque não podemos viver sem a imprensa. É um filtro reputacional, é um filtro sobre a verdade. A imprensa erra, vai errar o tempo inteiro e vai se corrigir. Mas ela não tem o condão de espalhar notícias falsas, como acontece bastante pela comunicação direta, inclusive pelo presidente da República. Exatamente, a imprensa não tem a finalidade de espalhar notícias falsas, mas, eventualmente, ela faz isso. E faz isso, às vezes, fazendo associações descabidas, né, que tem como objetivo ulterior o assassinato de reputação. Inclusive, já que a gente usou essa expressão assassinato, basta lembrar, né, da associação pretendida num desses grandes grupos midiáticos que fazem oposição sistemática ao presidente da República, de associar o nome dele com o assassinato de uma parlamentar municipal lá no Rio de Janeiro, quando os próprios fatos, né, elencados ali no 3º, 4º, 5º parágrafos da notícia desdiziam a manchete. E falando em manchete, aqui não dá para ser mais explícito e por isso eu vou reiterar o argumento. O governo publica e revoga decreto sobre privatização de postos de saúde. Como você bem disse na sua conclusão, né, concordando comigo, não tem o menor cabimento essa interpretação e o mínimo que a gente espera, inclusive do mau jornalismo, é que ele saiba interpretar um texto, especialmente um decreto com 2 artigos. Né? E perceba, fazendo duas pontuações aí sobre a sua fala inicial, você abriu a fala dizendo sobre falta de maturidade ou sobre imaturidade desse ou daquele, enfim, parlamentar ou autoridade pública que recorre às redes sociais com esse expediente aí da ofensa. Perceba que é impossível você ter um debate honesto, um debate sincero, que não seja provocativo, que não seja ofensivo, para usar uma expressão consagrada aí pelo Jordan Peterson no debate público, inclusive, quando estava aí discutindo um tema análogo a esse. Né? Perceba que até para a gente comentar, a gente tem que fazer a crítica. Portanto, o problema não é a ofensa em si, no sentido da crítica, e muito menos o meio dela, a rede social, mas sim a gradação que pode aí, como eu disse, desbordar para os crimes. E só para fechar, Mona Lisa, porque é a última pontuação sobre a sua fala inicial, você fala da extrema-direita como se apenas um espectro político e um espectro político radicalizado usasse desse expediente. Mas não foi a extrema-direita que comparou o governo brasileiro e os seus apoiadores a nazistas, tampouco foi a extrema-direita que desejou a morte do presidente da República em um artigo assinado pelo editorialista do maior periódico do Brasil. Então, esses são os fatos contra os quais não existe argumento.